ele está sendo bem mais tranquilo, né? Quando eu tive essa disciplina não foi dessa forma, não. Então, o que a gente viu até agora no concreto protendido, né? A primeira coisa que a gente já viu foi a unidade 1, que a gente viu basicamente a introdução, né, e princípios. Então a gente viu aqui os tipos de proteção, a gente viu como faz o processo executivo, né? A gente viu os componentes das proteções, a gente viu também a análise de tensões, né? Como que a gente faz isso. Na unidade 2, né, pessoal, a gente viu lá materiais, né? Então a gente viu as propriedades dos materiais, tanto do concreto quanto do aço, passivo e ativo. A gente viu como que determina as forças de proteção aqui, né, com base nas propriedades que a gente vai ter dos materiais. A unidade 3, né, que a gente está vendo agora, a unidade 3? A unidade 3 é o que, pessoal? Só para lembrar aqui. Já vimos tanta coisa, né? Unidade 3 não foi dos efeitos reológicos? Ah, isso, exatamente. Marcelo, obrigado. Unidade 3 a gente viu perda de proteção, né? Tá, e aí é importante que nessas duas unidades aqui a gente já viu como calcular as forças, né, de proteção e como definir o traçado, né, dos cabos de acordo, né, com o estado limite de serviço. Tá? Nas perdas a gente aprendeu a calcular as perdas imediatas e as perdas progressivas, né? A gente está vendo aqui a nova unidade 4, que é dimensionamento em estado limite último. Já vimos dois processos de dimensionamento, né, simplificado, utilizando a tabela de Vasconcelos, e o prático, né, utilizando a tabela K6. O prático ele é mais interessante. Já dimensionamos aqui vigas retangulares, e hoje a gente vai dimensionar vigas T's. Bacana? Estado limite último. A armadura que a gente calcula aqui, pessoal, a armadura de proteção que a gente calcula aqui, é uma armadura que vai tender a se aproximar com a armadura de proteção calculada em serviço. Elas tendem a ser iguais. Aí vai faltar a penúltima unidade, que vai ser estado limite de serviço. Vou ensinar vocês a verificar flechas. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre fissuração. E também é importante que a gente tenha ainda uma parte falando do ato da proteção, né? Então que a gente tem que verificar, que a gente já verificou aqui, né? Mas é bom frisar isso aqui. Então a gente já calculou a armadura total, né? Mas desconsiderando a perda progressiva e imediata da proteção. E a última coisa, né? Cisalhamento. Né? Tudo bem? Então, bastante coisa que já viu até agora. Deixa eu falar no caso. Beleza? Já vimos bastante coisa. Vocês estão entendendo minha disciplina? Só por curiosidade. Sim. Estou perdidos, não? Só pra saber. Não muito. Tá bom. Não muito, né? Podia ser pior, né? É. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre vigas T's. Gente, as vigas T's, vocês viram lá em concreto um comigo, não foi? Quem viu viga T comigo? Todo mundo aqui? Foi. Não viu não, né? Coitado. Ainda bem, né? Gente, as vigas T's, elas são iguaizinhos que a gente vai calcular lá no concreto armado 1. Igualzinho. A única diferença é que a gente não sabe a tensão no aço, que a gente está aprendendo a calcular. Mas é igualzinho. O que é uma viga T, professor? A viga T basicamente vai ser uma viga de concreto normal, tudo bem, de seção retangular, que parte da nossa laje vai contribuir para o aumento da capacidade da viga. É isso que é uma viga T. Então, por exemplo, se a gente tem aqui a laje, né, que ela é concretada junto com uma viga, pode ser até de borda assim, ó. Tá? Parte dessa laje que ela é concretada por causa do sistema homolítico, né, tudo é concretado ao mesmo tempo, vai contribuir aqui para eu ter uma região, né, da minha laje que vai contribuir e dar adição de momento resistente aqui. Tudo bem? Quais são as situações que isso daí não acontece? Quando a minha estrutura de laje é muito pequenininha. Então, por exemplo, em lajes treliçadas, geralmente a gente calcula independente a viga, tá, da nossa vigota treliçada, né, que vem aqui. Então, geralmente a gente tem um elemento que é muito fininho, uma capa de concreto muito pequenininha. Então, nesse caso aqui, eu não considero como sendo uma viga T. Tá? Beleza, pessoal? Dúvidas? Qual que é a parte difícil de calcular a viga T? A parte difícil, primeiro, é definir as propriedades geométricas da viga T.
Então, dentro da viga T, a gente tem as nossas partes dela, né? Essa região aqui a gente vai chamar ela de alma da viga, e essa região a gente chama ela de mesa. O termo em inglês daqui é flange, ou a flange, né, da mesa, e esse daqui é web, igualzinho aço. E aí, por causa disso, a gente tem as nossas propriedades geométricas. Aqui vai ser a altura da mesa, beleza? E aqui a gente vai ter o comprimento da mesa, que a gente vai chamar isso aqui de comprimento colaborante. Tá? A gente tem a altura total da viga, e aqui, pessoal, a gente vai ter 3 informações. Primeiro, a largura da alma. B1 e P3. Exatamente. Aqui eu vou botar P3 e P1, mas é a mesma coisa. As bananas de pijama. Belezinha? Qual que é a parte difícil de calcular a vigas T's? Primeiro é definir quem é esse cara aqui, ó. Quem é ele? Porque ele vai estar em função do comprimento da nossa laje e das condições de vinculação dela. Tá? O restante é o cálculo normal que a gente faz. Pequena revisão? Tranquilo? Vamos ver algumas coisas aqui também interessantes, pessoal. A viga T, pessoal, não necessariamente ela vai ser sempre uma viga que tem um formato de T, né? A região comprimida. Nem sempre a alma, né? Parte da alma da nossa viga vai ficar em compressão. A gente pode ter essa situação aqui, ó. Que o momento que está aplicado aqui na nossa seção não é tão grande que só uma parte da mesa vai ficar comprimida. Nessa situação aqui, a gente chama isso daí de viga T falsa. Então a gente tem aqui uma viga que ela tem a geometria T, mas a gente dimensiona ela como sendo uma seção retangular. Porque a nossa região da linha neutra, que eu vou chamar aqui de posição X, ela é inferior à espessura da mesa. Isso aqui acontece quando o seu momento substante é pequeno. E aí, nesse caso, a região comprimida, ó, vai ser um retângulo. Todo mundo consegue ver? Hoje o comprimento dele é BFX, a área dele. Isso aqui a gente vai chamar de viga T falsa. A viga T falsa, a gente vai dimensionar ela como sendo uma seção retangular. Ué, como assim, professor? Como se fosse uma seção retangular. Tudo que vem abaixo da linha neutra a gente ignora. Se tivesse uma seção assim, por exemplo, dimensionaria ela como sendo uma seção T também, uma seção retangular. Porque tudo aquilo abaixo da linha neutra a gente desconsidera. Tá bom? Vocês estão lembrando disso aqui, gente? Simples, né? Sim. Agora, se o momento solicitante for elevado, aí nesse caso a gente pode ter que a região comprimida ela ultrapasse a mesa e aí fique dentro da alma. Então essa linha neutra que pode estar passando aqui pela alma, esse X aqui nosso, ele nesse caso ele é superior à espessura da mesa. Nesse caso a gente calculou como uma viga T verdadeira. Tudo bem? E aí, calculando a viga T verdadeira, a gente vai separar as regiões de compressão. A gente vai definir como essas duas seções aqui retangulares. E já vou falar para vocês. E aí eu vou adicionar também uma seção como se fosse uma viga retangular aqui, ó. Tudo bem? Aí eu vou ter duas componentes de força. Então essa é a única diferença. Em vez de calcular como uma viga retangular, eu vou calcular como duas vigas retangulares juntas. E a última instância, que isso pode acontecer também, isso daqui eu vou chamar isso aqui de flexão positiva, que aí o aço, né, na parte inferior fica tracionado, flexão positiva. E pode haver uma situação de flexão negativa. Como assim, professor? Uma região acima do apoio. Que aí a nossa viga T fica trabalhando ao contrário. Então a região que fica comprimida pode estar na zona inferior da viga. Essa pode ser a região comprimida. Então, nesse caso, a gente calcula isso aqui como uma viga retangular mesmo. Ignora essa parte aqui, ó. Essa parte aqui a gente ignora. Tá bom? Então, isso aqui é uma viga retangular. Então, nesse caso aqui, não importa, né? Se tem mesa ou não, né? A única vantagem dessa situação aqui é que eu posso distribuir a armadura para cá, né? Então, eu tenho mais espaço para distribuir a armadura. Que é esse caso aqui, ó. Então, pessoal, observe. Flexão positiva, ó. A mesa está comprimida, flexão negativa, ó. A mesa está tracionada, ó. Aí a gente ignora, né? Aqui está sob tração, o concreto não colabora com a resistência.
Show? Beleza? Aqui estão as possibilidades de haver... isso aqui é importante também. E essa aqui que é quando a mesa contribui, né? Com a nossa alma. Então aqui a gente tem as forças de compressão que elas atuam na mesa. Elas são transferidas, né? Para a nossa viga, como se fossem tensões, né? Que acontecem de forma cisalhante, né? Na nossa alma. Então as forças de compressão elas transferem, né? Dessa forma. E aí essas forças de compressão que surgem na mesa, elas têm que ser autoequilibrantes com a força de tração que vai ter no aço. Tá bom? Bacana. E aqui as possibilidades de tração, né? Que podem surgir. Aqui, ó. Então nesse caso aqui que a gente tem uma flexão positiva em toda a região comprimida, viga T verdadeira. Tá? Viga T verdadeira, viga T falsa. E aqui é uma seção, né? Quando a gente tem compressão só na fibra inferior, que é uma flexão negativa. Bom, pessoal, e aí onde é que a gente entra no detalhe, né? Da nossa seção T. A mesa ela vai contribuir com uma resistência, correto? Mas, se essas vigas forem muito espaçadas, vai ter uma determinada zona dentro da nossa laje que não vai contribuir tanto, né? É como se a gente tivesse mais ou menos isso, né? Por exemplo, você tem uma viga, a laje, e é uma distância muito longa, ó. E aí uma outra viga. Foi mal, você está trabalhando aí, dá pra ver não. Então aqui, quanto de mesa colaborante eu considero, né? Essa é uma dúvida interessante, né? Então aqui eu considero isso aqui tudo de mesa colaborante? Né? Ou só um pedacinho? Quanto que eu considero, né? Se essa laje tivesse 1 km de extensão, será que toda a laje contribuiria com a resistência da viga? Não, tá? A gente tem uma distribuição de tensão que ela tende a ser não uniforme. Então ela tende a ver isso. Na região mais próxima da viga, a gente tem mais carga. Né? Na região mais longe da viga, menos carga. E aí, de uma forma simplificada, a gente adota aqui uma padronização, que é uma distância da mesa colaborante. Tá? Então, nesse tamanho aí, a gente pega o comprimento aqui, que ele é definido normativamente, e a gente adota como ele sendo, né, aquele comprimento que vai contribuir com a resistência, que é esse daqui. Eu vou desenhar para vocês, que isso aqui é super confuso também. Posso apagar? Deixa eu ver se eu apago. Acho que eu vou apagar ali. Vim pra cá só pra pegar o apagador. Mó nostalgia de VC de novo. Oi? Mó nostalgia de VC de novo, me deu tanta dor de cabeça. Deu dor de cabeça, né? E nos exercícios, né, o pessoal errava isso muito. A nossa norma é muito confusa, a americana nesse sentido é mais fácil. Gente, vocês estão muito quietos e com cara de assustados. Vocês estão bem? Vocês comeram? Comeram, né? Não? Acho que começa a gravar, vocês ficam com vergonha, né? Tô atrapalhando a aula agora, pessoal. Tá bom. Eu lembro nas nossas aulas EAD, né, que eu... Pessoal, tem alguém aí? Alô? Alô? Tem alguém aí? É de arrepiar esse alho. Vômito. Mas nas suas aulas, o pessoal falava, tipo, o professor tava novo. Alô. Alô? É, vai dar um gatilho no VC. VC. Saudades. Ele tava ontem falando que a cachorrinha dele tá nas últimas, tá no hospital, o bichinho tá sofrendo. Fred. Não, é outra. É É aquela que ficava latindo a aula inteira? aquela outra, tadinha. Tadinho. Ele falou que resgatou ela e começou com uns problemas, aí tá no hospital. Acho que ela não vai resistir. Nossa, não. Ele tá bem triste. Gente, vamos lá. Geralmente, quando a gente vai calcular a viga T, uma das dúvidas que surge é qual é o tamanho da mesa colaborante, BF. Como que ele é calculado? O BF, geralmente, ele é o somatório do B3 mais o BW mais o B1. O que é o B3 e o que é o B1? O B3, ele sempre vai ser aquela aba que vai ter quando a viga estiver isolada de um lado, né? Então, quando você tiver uma parte em balanço aqui. O B3 ele é calculado como sendo o menor entre os valores B4 ou 10% do comprimento A. Já vou falar quem é. Quem é B4, professor? Quando você tem uma viga de bordo, o B4 é a distância, tá? Da nervura até a borda da laje. Essa é a distância do B4. Tudo bem? E quem que é a distância B1, professor? A B1 ela é a menor entre os valores de 50% de B2 ou 10% do comprimento A também, que a gente já vai falar.
que é a distância B2, pessoal? Distância B2 é a distância entre nervuras. Tá? Duas nervuras consecutivas, beleza? Simples isso, Que é né? a mesma coisa do A0, né? E o que é o comprimento A, pessoal? O comprimento A, pessoal, ele é um comprimento puramente relacionado à geometria do nosso diagrama do momento fletor. Ué, como assim, professor? Se o nosso diagrama, pessoal, for um diagrama... Se o nosso diagrama for um diagrama de uma viga biapoiada, o diagrama do momento fletor vai ser um gráfico, né? Sem pontos de inflexão. Nosso A, ele vai valer então L, sendo L o tamanho do vão. Combinado? Agora, se for uma viga apoiada em gaste, a gente vai ter essa característica do diagrama, o peixinho, né? Então, o A aqui, ele vai ser 0,75 de L. Beleza? Se for engaste, ele vai ter essa característica. Então, nosso A vai ser 0,6 de L. Bacana? E se for um engaste livre, a gente vai ter esse diagrama de momento fletor, o A, que ele tende a ser 2L. Bacana, gente? Então, isso aqui é uma pequena revisão de vigas TES, tá? Só para vocês lembrarem, de como determinar o comprimento BF. Professor, se for uma viga isolada, então, em vez de ter vigas adjacentes, se for uma viga isolada, aí B4, B4. Faz sentido? E se for uma viga entre vigas, aí não tem um B4, vai ser B2 e B2. Tá? Aí, em vez de BF ser BW mais B3B1, é BF, BW mais 2B1. Ou 2B3. Vai indo. Tá? Todas essas combinações possíveis já estão aqui no slide para vocês, já deixei com todas elas. Então, vigas T adjacentes, viga T adjacente ao bordo livre, seção T isolada, e assim por diante. Já deixei tudo isso para vocês. Tá? Só para lembrar. E aqui é a última parte da nossa pequena revisão, antes da gente fazer um exemplo. Isso aqui, pessoal, vão ser os nossos componentes das forças quando a gente for dimensionar uma viga T verdadeira. Então isso aqui, pessoal, vai acontecer quando o nosso X for maior do que o HF. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente faz no exercício é tentar adivinhar quem é X, bem simples. Adivinhamos o X, se ele for maior do que a espessura da mesa, aí a gente vai dimensionar utilizando essas equações aqui. Como funciona? A gente vai ter aqui um momento solicitante. Tudo bem? Ele atua na seção T. E aí a seção T eu vou dividir ela em duas parcelas. Vou dividir na parcela que vai ser essa parte aqui comprimida. Essa área aqui, né, ela é dada por o comprimento total BF menos o BW. Tudo bem? E a altura HF. Tudo bem? Então aqui eu vou ter uma força de compressão. Essa força de compressão eu vou chamar força de compressão da mesa. Ela é dada, né? Força de compressão da mesa. Ela é dada pela área disso daqui. Então vai ser o nosso BF menos o BW, vezes a altura HF, vezes a tensão em concreto. Então ΔC, FCD. Bacana? O nosso braço de alavanca, ZF, ele é dado sempre a distância, né, da armadura até o centro, né, do bloco de compressão. Essa distância aqui total é D, e aqui a altura do bloco, HF sobre 2. Né? Então, FCD menos HF sobre 2. Tá? E o momento aqui, que a gente vai chamar isso aqui de momento M1, o M1 vai ser dado pela força de compressão na mesa vezes a distância ZF. E aí eu vou somar agora com a parcela da região da alma que vai estar comprimida. Tudo bem? Essa altura aqui, pessoal, é uma altura Y, né? Que a gente não sabe a posição da linha neutra. Então esse daqui a gente tem que adivinhar. Né? E aí também a gente vai ter aqui uma força de compressão, só que da alma. Essa força de compressão da alma, ela vai ser basicamente, né, a área desse bloco. Então vai ser o lambda x vezes a largura, né, BW, vezes a tensão dele, né, alfa C, FCD. Show? O braço de alavanca ele vai ser a altura útil, né,
até metade do bloco, né? Então o nosso ZW, ele vai ser o D menos o lambda x dividido por 2. E o momento M2, né? Vai ser a força de compressão da alma, né? Vezes o braço alavanca dela. Esse aqui vai nos dar o nosso M2. Mas se eu não sei quem é esse cara, né? Posso fazer aqui uma igualdade. O momento solicitante vai ser igual ao M1 mais o M2, correto? Se eu isolo o M2, vai ser o momento solicitante menos o M1. Então, essas aqui são todas as equações que a gente vai precisar deduzir rapidinho no slide. Né? Quem quiser tirar foto, vocês querem tirar foto pra gente fazer o exercício agora? Só pra lembrar. Pode ser? Aí agora a gente faz o exemplo pra vocês lembrarem. Se quiser pausar, eu vou dar